Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Peço que você já deixe seu joinha, se inscreve e, claro, deixe sua opinião também nos comentários. Vamos aqui colaborar com essa discussão. E hoje eu quero fazer uma pequena reflexão sobre o futuro da direita no Brasil e sobre como que a direita está se posicionando para 2026, se é que ela está se posicionando. E eu estava com uma leitura que a eleição de 2026 já estava ganha pela direita, mas cada vez mais isso está ficando uma dúvida aqui em mim, né? Vamos por partes. Primeiro, a gente tem um problema que grande parte da direita está centralizada na figura do Bolsonaro. O problema é que o Bolsonaro, além de ser uma figura fraca, fraca em diversos sentidos, e eu acho que o sentido maior, né, da fraqueza do Bolsonaro é o fato dele estar inelegível e o fato de que provavelmente isso não vai mudar. As coisas estão caminhando para que isso não mude, e, ao mesmo tempo, você não tem uma sucessão clara. Você tem vários possíveis sucessores, mas não tem nenhum muito claro. E, ao mesmo tempo que você também tem uma esquerda que, por mais que ela está um pouco enfraquecida com o péssimo governo que o Lula está fazendo, e isso quem fala, né, não sou só eu, é os dados de como que estão as pesquisas, pesquisa de aprovação, e as próprias críticas da esquerda. Eu admito que até ultimamente eu tenho consumido muito mais conteúdo de esquerda do que de direita, e eu vejo o pessoal de esquerda criticando muito Lula. Então, o próprio pessoal da esquerda não está gostando do governo Lula, o pessoal de direita também não está, e o brasileiro comum também está, né, tá sofrendo com aumento de preço e tal. Por mais que o governo Lula esteja enfraquecido, a gente tem um cenário em que a gente não tem muito claro o que vai acontecer. E por mais que eu tenha uma leitura de que numa eleição, às vezes, mais vale a rejeição do que a popularidade também tem sua importância, né? Sem popularidade, você não chega num segundo turno. E aí que mora um perigo. Você tem um perigo de você ter um segundo turno com dois candidatos de direita ou até com dois candidatos de esquerda. E isso vai depender muito dos nomes que a gente vai ter para votar em 2026. E o que acontece? Por parte da direita, a gente tem um Bolsonaro que ele se autocoloca como uma liderança. Porém, como eu falei no começo do vídeo, ele está inelegível. E ao mesmo tempo você não tem um sucessor claro, você tem um possível Tarcísio, um possível Zema. Só que qual que é o problema do Tarcísio e do Zema? O problema é a maior força deles são as mesmas, né? Eles são água de salsicha. Então significa que eles podem ter uma rejeição muito baixa, mas ao mesmo tempo eles também vão ter uma popularidade baixa, porque eles não têm carisma. Então é muito difícil eles chegarem no segundo turno. Eu vejo até parecido com o que aconteceu em São Paulo. A gente tinha um Nunes que estava com toda a máquina, que estava com Bolsonaro, que estava com, pô, São Paulo, né, é um estado mais alinhado à direita, e ele teve uma certa dificuldade, né? Ele teve praticamente o mesmo número de votos no primeiro turno do Boulos e do Pablo Marçal. Qualquer um dos três poderiam ter ficado de fora, acabou ficando o Pablo Marçal por uma pequena margem, mas a gente poderia ter tido um segundo turno Marçal e Boulos, sim, não acho difícil isso ter acontecido, e é um fenômeno que pode acontecer na eleição presidencial quando você tem duas figuras que não têm carisma, que é o caso do Tarcísio e do Zema. Por exemplo, se vai os dois na disputa, eu acredito que não é uma coisa difícil de acontecer, caso o Bolsonaro não vá para a eleição. O Novo é um partido que não gosta de fazer coligação, e ao mesmo tempo o Tarcísio provavelmente vai querer ir para presidente, caso o Bolsonaro realmente não concorra. Você pode ter uma divisão de votos dos dois, e isso pode acabar tirando a direita do segundo turno, porque a esquerda a gente vai ter a figura do PT, que vai concentrar uma boa parte dos votos, e é muito difícil o PT não ir para o segundo turno, e ao mesmo tempo você pode ter, por exemplo, um Ciro Gomes, e eu acho que o Ciro Gomes ele pode, por exemplo, tirar essa vaga da direita, entendeu? Então você pode ter um segundo turno entre uma candidatura do PT e o Ciro Gomes, como você pode ter um segundo turno, inclusive Zema e Tarcísio também pode ter um segundo turno. Eu acredito que caso esse cenário se concretize, a gente vai ter muito próximo essas quatro figuras, por exemplo. Ao mesmo tempo, você pode ter um Paulo Marçal, que também acredito que estará inelegível, mas se ele for, dependendo do cenário, ele também pode ser um nome importante, pode ser um nome forte. Então, a gente tem um grande cenário de indefinição. Né? Então, por incrível que pareça, esse julgamento que está acontecendo do Bolsonaro é um presente. E se o Bolsonaro realmente for preso,
e for confirmado que ele não vai ser candidato, isso pode abrir uma margem para já começar uma organização e, de repente, conseguir garantir um nome de direita no segundo turno. E eu acredito, sinceramente, com o cenário que a gente tem desenhado hoje, que o PT está praticamente garantido no segundo turno, e assim como a derrota do PT também está garantida no segundo turno, exceto se essa figura no segundo turno for o Bolsonaro. Eu acho que se o Bolsonaro for para um segundo turno com a figura do PT, a gente tem um cenário de indefinição muito forte, porque são dois polos com muita rejeição. E do mesmo jeito que 2022 foi garantido no detalhe, eu acredito que 2026 não será diferente. E caso a gente tenha Bolsonaro e uma figura do PT. Agora, se a gente tiver o Lula ou qualquer outra figura do PT contra qualquer um outro no segundo turno, eu acho que é uma derrota anunciada, mas esse cenário também pode mudar, porque o Lula já está começando a fazer algumas movimentações para tentar retomar essa queda de popularidade dele. Ele está dando uma acelerada naquele projeto de isenção do imposto de renda, isso pode dar uma virada também no cenário. Ele tem a questão, né, da isenção dos importados de alimentação, que sinceramente acho que não vai dar em nada, acho que não vai impactar em nada. Eu acho que foi só uma coisa para dar um recado para o agro brasileiro, e eu acho até uma jogada meio perigosa, que isso pode dar merda para todo mundo. E é isso, né? Aí a gente também tem MBL, mas MBL, eu acho que para esse tipo de eleição presidencial, eles são irrelevantes, apesar de eles terem sua relevância para Congresso. Em questão de administrativa, eles ainda são irrelevantes e eu acho que eles vão continuar assim por um bom tempo. Vou gravar um vídeo sobre MBL ainda. E é isso, esse é a retomada do canal, primeiro vídeo. Deu para ver que a gente está num cenário bastante nebuloso para 2026 e para o futuro da direita. E, e eu acho que a gente tem sim uma boa possibilidade da gente ter uma vitória da direita em 2026, porém não tem nada garantido e a esquerda tem bastante passo, bastante possibilidade de se ganhar também, né? Eu também vou gravar um vídeo semelhante a esse, com uma visão do que eu acho da esquerda também para 2026. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Essa vai ser uma pegada nova desse retorno no canal, apesar de eu não me prender nisso. Vou jogar minhas análises políticas aqui, que eu estou enxergando o que está acontecendo nos cenários para as eleições, mas também vou falar de outras coisas. Esse canal é um canal que sempre foi livre, esse canal nunca foi um canal que teve um tema definido, e vai continuar assim. Pode ser que eu apareça aqui falando de futebol, pode ser que eu apareça aqui com react. Enfim, estou voltando ao YouTube aos poucos e vou reencontrar o estilo desse canal aos poucos também. Espero que vocês gostem. É isso, até o próximo vídeo e tchau.